Bom, vamos iniciar a aula. Hoje, 3 de março de 2021. Disciplina Direito Trabalhista e Previdenciário. Professor Aldeci. O tema da aula: Sindicato, Convenção e Medicina do Trabalho. Vamos lá. Direito coletivo do trabalho. Esse é o nosso tema, tá? Vamos lá. Direito do trabalho. O direito do trabalho, além de normatizar as relações entre empregado e empregador, ele também disciplina as relações coletivas formadas entre grupos de empregados e de empregadores, evidenciadas no direito coletivo do trabalho. Bom, gente, aqui nós estamos falando de um tema relacionado à questão de direito do funcionário, né, da pessoa se associar, tá? Direito de associação, tá? Na nossa Constituição Federal fala que é livre, né, as pessoas se associarem. Ninguém pode ser obrigado a associar em algum sindicato, em algum tipo de sociedade, seja qual for o tipo de sociedade, tá? Então, é livre a associação. Você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Então, direito coletivo do trabalho. Pessoal, reforçando a questão do direito coletivo do trabalho, é aquilo que eu já falei para vocês antes, que tudo isso são meios que o direito encontrou de manter a dignidade da pessoa humana. Ou seja, existe uma entidade que se coloca entre o empregado e o empregador a fim de negociar, a fim de fazer valer a palavra do colaborador. Devido ao colaborador ser pessoa, porque o contrato de trabalho é com a pessoa física, isso já foi abordado anteriormente. Então, a pessoa física, muitas vezes, fica constrangida, fica intimidada, às vezes, em fazer uma reclamatória trabalhista, em outras palavras, de cobrar algum direito seu. Direito de igualdade no trabalho, direito de proteção, direito a uma série de direitos. E o empregado fica constrangido em chegar na empresa ou no patrão e fazer reclamações relativo àquele tratamento. Até porque, muitas vezes, o empregado se vê meio que intimidado e, muitas vezes, por questões financeiras, também se sente sem condições não se sente à vontade para reclamar, às vezes depende muito daquele emprego, e aí se torna uma situação meio complicada, o empregado termina aceitando, na maioria das vezes, aquele tipo de tratamento, aquele tipo de constrangimento para poder fazer garantia a seu emprego. Bom, é nesse espaço que entra o sindicato. Não é o funcionário, a pessoa sozinha, eu, empregado, vou à empresa reclamar. Quem vai é uma entidade que representa os funcionários levam as suas queixas, suas demandas para essa entidade, que é o sindicato da classe, e o sindicato, por sua vez, vai à empresa averiguar aquela situação. Uma vez encontrando aquela situação conforme foi descrita, ela pode ser encaminhada para uma demanda, ou seja, a empresa é intimada a corrigir, a resolver aquela situação. Caso a empresa persista, ela pode, né, com certeza será levado à justiça, né? Para que seja por força de lei, por força da justiça, resolver aquela demanda, tá? A favor do empregado.
tá? Então, os empregados, as pessoas, funcionários, têm o direito, né, de fazer as suas reclamações e devem fazer junto às entidades sindicais que representam a sua classe, tá? Então, não é bom, não é confortável o próprio empregado sair para resolver sua demanda junto à empresa. Quem deve resolver é o sindicato, é o órgão de classe que está ali representando todos os funcionários. Ali não vai sair o nome do funcionário, do José, do Pedro, da Maria, de ninguém. É uma forma de preservar o anonimato das pessoas, para que evite que as pessoas sejam, sei lá, tolhidas, perseguidas, marcadas, sei lá, algum tipo de retaliação, né? Em função daquela reclamação, tá? Vamos supor que os funcionários estejam fazendo hora extra, além do permitido. Pode comer. Ou que os funcionários estejam fazendo hora extra e não estejam recebendo por ela, né? Por essas horas. Então, eles primeiro, né, podem chegar até o patrão, dependendo da flexibilidade que o patrão dá, tal, a condição, de fazer uma reclamação junto a seu superior hierárquico, perguntar por quê, alguma coisa assim. Mas, caso não queira, ele pode ir direto ao sindicato, e o sindicato vai fazer uma averiguação da situação. É assim que funciona, beleza? Então, Quem curte lá aparece aqui, é? Alô? Pessoal, por favor, desliguem o som. Da próxima vez eu vou desativar o som de todo mundo aqui. Direito coletivo do trabalho. É o segmento do direito do trabalho encarregado de tratar da organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos e representação dos trabalhadores. Gente, no sindicato não está lá só para receber reclamação de empregado. Ele está lá também para fazer a negociação de salários. Ano a ano, anualmente, os sindicatos, tanto o sindicato patronal quanto dos empregados, eles fazem uma reunião, ao invés do empregado ir lá negociar seu salário com o patrão, com a empresa, no caso, quem negocia são os sindicatos dos trabalhadores com o sindicato, né, dos empregadores. Eles se reúnem, fazem as negociações, né, e aprovada, são levados ali a plenário, votado tal, e passa a valer, tá? Tem força de lei, né, tá amparado pela CLT, né, as suas convenções coletivas de trabalho. Inclusive, uma convenção coletiva, você observar, existe um aval do Ministério do Trabalho nela. Beleza? Tudo bem, pessoal? Estão entendendo aí? Beleza, pessoal? Estão ouvindo? Sim, professor. Ok. Então, tá. Então, o sindicato, além de representar os trabalhadores, né, ele faz as negociações com relação a salário. Vocês veem que não é uma demanda fácil você negociar salário, chegar no seu patrão, pedir aumento de salário, fazer uma coisa ou outra. Quem faz isso é o quê? O sindicato. O sindicato não pede aumento, ele cria tabelas, né, de salários, de condições de determinadas categorias, né, e que as pessoas passam a trabalhar dentro daquela tabela da convenção, tá? De acordo com as suas funções, de acordo com os seus tempos de serviço e etc, etc. Tá? Então, a convenção coletiva de trabalho é que define qual é o salário daquela categoria, tá? Para evitar que seja, sei lá, que não seja atualizado os seus salários, que ela seja prejudicada em função dos reajustes salariais, do crescimento da inflação, ou alguma coisa que ocorra durante o período aí, tá? Então, além do sindicato organizar a questão da demanda de trabalho, das reclamações de salário, eles também cuidam da questão do direito à greve, né? Organiza a questão das greves. Gente, atualmente nós estamos num período que greve não é bem vista, greve não é bem aceita, né? Então, os sindicatos perderam um pouco a força com relação a greves, né? Porque como existe uma escassez de trabalho e uma alta oferta de mão de obra, fica meio complicado você
fazer greve, né? Geralmente existem acordos, os sindicatos, eles geralmente negociam, fazem as negociações e quase não está havendo mais greves, certo? Mas antigamente havia greve de muitos tempos, né? Passavam períodos grandes. Geralmente quem faz greve atualmente são os bancos, né? Os bancários fazem greve, né? O pessoal de correios, né? Caminhoneiros, algumas entidades aí que são um pouco autônomas, né? E que têm o poder de barganha junto ao governo, junto ao país até. Por exemplo, uma instituição como dos bancos, né? Ela paralisa praticamente o país inteiro. Enquanto uma empresa, se o funcionário fizer greve, ele simplesmente manda aquele funcionário embora, paga os direitos dele e bota outro no lugar. Mas uma categoria por inteiro, como, por exemplo, os bancários, os carteiros, sei lá, outros por aí, eles trazem um grande impacto, né, para o país, forçando levar para a negociação. Tá? Então, é isso que ocorre. Bom, conteúdo do direito coletivo do trabalho engloba princípios, regras e institutos que regem a existência e desenvolvimento das entidades coletivas trabalhistas, a sua inter-relação e as regras criadas em decorrência de tais vínculos. Vamos lá. Como tudo no direito, como tudo tem regras, né? Então, nós temos os princípios, gente. Princípios são uma espécie de regras, né? Então, o princípio da liberdade associativa e sindical, é aquilo que eu falei antes. As pessoas têm a plena liberdade de se associar. Ninguém é obrigado a associar. Não, tu tem que associar porque senão o sindicato vai fazer isso, aquilo, sei lá. Você não pode entrar nessa, né? Você é livre para associar ou não. O princípio da autonomia sindical. Gente, o sindicato, por natureza, ele tem que ser autônomo, ele não pode receber, sei lá, ordem ou ser pressionado, né, por alguma entidade, por governo, por seja lá quem for. Ele é autônomo. Esse é o princípio, tá, gente? Essa é a regra. Se algum aí não segue, aí já é uma deficiência lá na administração lá do sindicato, tá? Mas o sindicato ele é autônomo para tomar suas decisões, tá? Ele não está ali para cumprir, para atender interesses de outras pessoas, a não ser os interesses das pessoas que fazem parte, né, aquela classe. Beleza? O princípio da equivalência entre os contratantes, né, e os contratados, né? Que é isso, gente? A equivalência, né, quer dizer tratar com igual, né? Tratar na base do contrato ali mesmo, de negociar, né? Não é que o patrão, sei lá, a empresa está num patamar superior. Não, é equivalência entre os contratantes, né, ali, coletivos, eles têm o pleno direito, aquilo que eu falei, que eles podem muito bem negociar o sindicato dos empregadores e dos empregados, negociar, ou o próprio sindicato negociar com a empresa, né? Um dos casos que ocorria, que hoje não há mais tanta necessidade, é a questão de, por exemplo, banco de horas. Anteriormente, para ter banco de horas, precisava da anuência do sindicato. No sindicato ia a empresa, ou a empresa ia até lá, fazer uma reunião, tal, fechar. Hoje em dia, os funcionários têm autonomia de fazer o banco de horas e depois você encaminha ao sindicato, tá? Mas quem decide são os empregados. Eles podem muito bem não aceitar, né, as regras daquele formato. Lembrando que, seja qual for a regra, ela não pode, de forma nenhuma, transpor o direito, né, o direito da pessoa, né? Beleza? A pessoa tem que ser preservada. Organização sindical. Aqui tem uma chargezinha, vou mostrar aqui. Uma chargezinha aqui, né? O pessoal levantando aqui uma mão, né? Uma mão fechada, um punho, né? Então tá. Vamos seguir aqui. A estrutura sindical. Ainda vigora o princípio confederativo. Ver se eu ponho essa fotinha um pouquinho para cima. O princípio federativo.
há uma pirâmide em que se compõe dos sindicatos, o seu piso de federação em seu meio e da confederação em sua cúpula. Gente, confederação, quando fala confederação, ela está acima da federação. Federação é estados. Então, dentro do estado tem a federação e acima dela tem a confederação, que é a união das federações, tá? E abaixo está os sindicatos, que está ligado a toda essa pirâmide aqui. Essa é a organização sindical, tá? De que os sindicatos sobrevivem? Eles sobrevivem das contribuições dos associados, né, dos sindicalizados, tá? Então, Boa noite. boa noite. Por gentileza, se possível, repete essa parte aí que o senhor falou. Eu não entendi. De que os sindicatos sobrevivem? Não, antes, quando o senhor disse que as confederações estão acima do Estado e que as confederações é uma união das federações, aí o senhor ia falar sobre sindicato e federação. Eu não entendi muito bem. Não, eu quero falar assim, a hierarquia da organização, da estrutura sindical, tá? Lá no topo está a confederação, que é que tem o controle de todas as unidades do sindicato e tudo, que organiza as federações nos estados e que, por sua vez, organiza, né, as bases dos sindicatos nos municípios, entendeu? Existe toda uma hierarquia com relação à questão sindical, tá? Beleza? Então, vamos lá. A confederação, organizada por, no mínimo, 3 federações. Ou seja, as confederações precisam de ter o quê? Federações. A palavra federação quer dizer estado, gente. Toda vez que falar a palavra federação, pense no estado. Um estado, tá? Os estados da federação, tal, que negócio. Estadual aqui, a federação estadual, organizada por, no mínimo, 5 sindicatos, tá? Que são esses daqui, de baixo, né? As associações para a defesa dos interesses comuns dos empregados e dos empregadores, tá? Que está aqui embaixo, aqui da pirâmide. Essa é a estrutura sindical. Tá difícil mexer com esse trem hoje. Vamos lá. As federações resultam das conjugações de pelo menos 5 sindicatos da mesma categoria profissional, diferenciadas econômica nos termos do artigo 534 da CLT. Nós temos aqui uns exemplos de federação aqui, ó. A FEC-MT, Federação dos Empregados do Comércio de Mato Grosso. Aqui é uma federação, tá? Nós temos a FEC-COE-MG. O que é? É a Federação, né, dos Empregados do Comércio, né? E aqui tem a FENA-EEC, Federação Nacional das Secretárias, né, e Secretários. São exemplos para vocês entenderem, tá? Tá? Vamos lá. As confederações resultam da conjugação de pelo menos 3 federações, respeitadas as respectivas categorias, com sede em Brasília, na forma do artigo 535 da CLT. Pessoal, eu vou falar aqui algumas curiosidades com relação ao sindicato. Aquilo que eu falei para vocês lá, a fonte de recursos. De que os sindicatos sobrevivem? Sobrevivem de quê? Essa estrutura toda é o quê? Bom, a contribuição sindical, no artigo 8, inciso 4, toda vez que vocês vê CF, na maioria das vezes quer dizer Constituição Federal, tá? Constituição Federal, combinado com o artigo 578 e 610 da CLT, corresponde a um dia de trabalho para os empregados. Artigo 580 da CLT. Pessoal, olha só o que aconteceu. Os sindicatos perderam muita força. As pessoas deixaram até de contribuir, né, com o sindicato em algumas situações. Agora, depois que voltaram atrás, preciso até me
consultar mesmo que dia que foi que voltou e como ficou a situação. Porque anteriormente, um período do ano passado, aí, as associações, os empregados não tinham a obrigação de contribuir. Poderia muito bem ir lá, fazer uma cartinha dizendo que não queria estar vinculado àquele sindicato e não aceitava, né, o desconto lá na sua folha de salário, né? Que é tirar que é tirado do empregado, né, um certo percentual de um dia de trabalho por ano para contribuir com o sindicato, apenas um dia de trabalho. O sindicato alega que é daquela renda que ele sobrevive, e ele está ali à disposição dos empregados, né? Então, ele que consegue as conquistas de aumentos salariais, as conquistas de melhores condições de trabalho e etc. Então, essa é a alegação dos sindicatos. Tá? Uma curiosidade aqui para vocês. Se você fizer parte de um sindicato, for diretor de um sindicato, você trabalhando na empresa, você é um empregado, às vezes é um diretor lá do sindicato, tem uma participação lá, você não pode ser demitido. Você ganha uma certa estabilidade durante o período que você está no sindicato e até mais um pouco, né? Acho que um ano após você ter saído, mesmo assim, se mantém com a estabilidade. O que é isso, gente? É uma forma que a legislação tem para não deixar que aquela pessoa que contribui, que é do sindicato, que está ali ao lado do trabalhador, seja prejudicada, perseguida, demitida de algum modo. Porque senão a empresa percebia que a pessoa era do sindicato, a primeira situação, né, o primeiro ato dela era mandar embora. Então, ela não pode mandar embora aquela pessoa que é sindicalizada, que faz parte da diretoria ali, ela tem estabilidade. Tá bom? É uma das curiosidades que eu quero falar para vocês, essa daí, tá? Nós vamos falar também de outras situações agora. A Lei 11.648 de 2008, no artigo 1º, a Central Sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas: coordenar a representação dos trabalhadores por meio de organização sindical a ela afiliada, participar de negociações em fórum colegiado de organizações públicas e demais espaços de diálogo sindical que pousam composição tríplice, né, tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Aquilo que eu falei, o objetivo do sindicato, né, é representar a classe, né? Parágrafo único. Considera-se central sindical, para efeito dos dispositivos dessa lei, a entidade associativa de direito privado, composta por organizações sindicais de trabalhadores. Tá? Professor, Então, essa é a organização. Diga. sobre essa estabilidade de quem faz parte do sindicato e da diretoria, ela tem um prazo determinado ou se a pessoa conseguir ser reeleito, enquanto Sim. perdurar, ele tem essa estabilidade? Sim, durante o tempo perdurar. A eleição sindical acontece dentro da estrutura sindical, né? Tem as eleições, mudança de diretoria, presidente, aquelas coisas. Se você se mantiver naquela posição, você vai ter sua estabilidade. Entendeu? O objetivo é simplesmente proteger o empregado de ser perseguido por fazer parte do sindicato. Entendi, obrigado. Porque senão o cara, mas tem um cara do sindicato aqui dentro, não sei o quê, né, tal. Fica aquele negócio de... Aí ele pode, às vezes, né, em alguns casos, pode ser que não aceite, né? Mas existe um outro caso, que é o caso das ACIPAs, que é um pouquinho diferente e que a gente vai falar delas agora. Professor, e eles não recebem nenhum outro tipo de auxílio? Como é? Eles não recebem nenhum outro tipo de auxílio, só esses descontos que são feitos mesmo nos salários dos participantes? Olha, eles não recebem, eles têm direito, gente, a participar de organizações, às vezes tem alguns fundos, até mesmo de fundo perdido, direito de dinheiro aí vindo até do exterior para ajuda nesses casos, certo? Professor, Oi. tem um senhor que trabalha comigo, ele foi presidente do Sindicato dos Vigilantes por muito tempo aqui.
Certo. E eles eram remunerados, ele, o tesoureiro, eles eram remunerados e bem remunerados. Olha, isso aí é uma questão de estatutos, tá? Porque, assim, o presidente, às vezes é remunerado, às vezes não. Tem sindicato que não remunera, tá? Não remunera. O que eles dão é o seguinte: você vai participar de uma reunião, você vai a uma viagem, vai sair daqui para ir para outro estado, tudo é por conta do sindicato. Agora, o salário é uma questão que eles definem lá no estatuto deles. Boa parte dos sindicatos, as pessoas não têm remuneração mensal, tá? Tem remuneração por reuniões, por participar de algum congresso, alguma coisa, tá? Mas aquilo dá um status. O presidente geralmente recebe alguma coisa, porque se ele tiver uma dedicação exclusiva ao sindicato, o sindicato grande, cresceu tal, ele vai sair do emprego para cuidar do sindicato. Então, é justo que ele receba. Tá? Agora, toda a diretoria, eu não sei se recebe, não. Eu conheço alguns casos que as diretorias não recebem. Tá? Tipo, Recebe só nesses casos de viagem, de participar de reuniões, entendeu? Professor, Oi. eu tenho um colega que ele sofria perseguição e ele só não foi demitido porque ele era do sindicato, Sim. entendeu? O Uhum. presidente queria porque queria que ele fosse demitido. Certo. E no meu trabalho tem os que são associados ao sindicato e tem os que são a associação, né, Uhum. dentro do Certo. trabalho. E tem muitos mais que são na associação e bem poucos que são ao sindicato, Certo. né? E se conta nos dedos, né? Aham. Digamos assim que 90% é só associação e pouquíssimos ao sindicato. Certo. Né? E eu nem sei por quê, né? Assim, o sindicato tem pouca atuação dentro lá do nosso trabalho, né? Certo. Somente na época de realizar o acordo coletivo, de lá reivindicar essa questão de aumento de salário, essas Uhum. coisas, que tem pouca Certo. atuação, entendeu? Certo. E esse colega realmente ele só não foi demitido porque ele é da diretoria do sindicato. Certo. Bom, pessoal, você vai confirmando aí, né, que nós conversamos, né? Quer dizer, se a pessoa não tiver, é claro que eu acho que ele nem trabalhar lá não trabalha, que o pessoal não vai deixar, né? Algumas empresas vão implicar e perseguir, né, a pessoa. E os sindicatos, às vezes, eles não são atuantes. Primeira coisa, porque a culpa, às vezes, começa nos próprios empregados, tá? Os empregados, às vezes, não dão a devida atenção ao sindicato, não contribuem, não, sei lá, alguma coisa assim. E outros casos, é o próprio sindicato que, às vezes, se bandeia para o outro lado. Fica meio que, sei lá, não atua, né? Fica aquele negócio ali cai no discreto, né? E as pessoas começam a não mais acreditar e vai só criando uma bola de neve, o sindicato ficando cada dia desacreditado. Mas o objetivo dele era ser uma entidade séria, que não levasse em consideração apenas cobrar da empresa, mas também ajudar a empresa a resolver alguns problemas. A empresa, às vezes, está passando dificuldade financeira, sei lá, algum problema, e para não demitir, às vezes precisava de um acordo, uma conversa, né? E o sindicato aí entra nesses casos. Não é só pensar em, vou ter que fazer pagar de todo jeito. Porque só paga se tiver dinheiro, gente. Sem dinheiro ninguém paga conta, né? Então o sindicato ele atua, né? Ele deve atuar ao lado do empregado para proteger, auxiliar e também colaborar com a empresa, porque fica melhor quando ele colabora com a empresa dá mais abertura ao sindicato, dá mais atenção, né? Compreende melhor. Tá? Gente, lei da greve. Essa lei aqui, Lei 7783 de 89, greve, é o que eu falei que a greve está em desuso, a greve não está mais como era antes, tá? Isso aqui é uma coisa que podemos dizer que é no passado. Atualmente, nós não temos mais tantas questões com relação a greves. Você vê muito desemprego, muitas empresas fechando, e você não vê motim de greve, essas coisas, paralisação. O que é isso, gente? É o desequilíbrio. É a oferta de mão de obra muito grande, né?
e muito pouca demanda, muito pouco emprego, muito pouco trabalho oferecido. Com isso, quem oferece trabalho passa a ter um valor maior, né? Passa a ter barganha, né? Quer dizer, fazer greve para quê se tem 15 caras querendo entrar nessa vaga minha aqui, né? Quer dizer, fica meio sem força, né? Devido ao momento de hoje, o momento no mundo tá tirando, né, essa questão da força sindical, né? Que o sindicato tinha bastante força. Hoje tem pouca força. E a tendência é que diminua, porque o emprego está mudando de formato, tá? Vai É acabar verdade. muitas situações de emprego, vai desaparecer. E as pessoas vão trabalhar praticamente como autônomas na maioria das vezes. Professor, Oi. eu estava lendo aqui na apostila, e isso aí que o senhor falou, Uhum. acredito que vai entrar na mesma barganha da galera que ganha acima de 11 mil aí, né? Que não precisa do sindicato. É. Assim, essa Uhum. galera que ganha aí acima de 11 mil aí, Isso. ele já negocia diretamente com o patrão. Isso. E, e sendo dentro disso aí que você está falando, aquele bom funcionário, aquele cara que está com os resultados bons, que tem cumprido com assiduidade os compromissos dele aí, né, junto com a Uhum. empresa, eu acredito que ele tem sim barganha para chegar no patrão e pleitear um aumento aí ou alguma coisa. É. Sim, sim. E há uma concorrência muito grande por qualificação. Então, na verdade, gente, o emprego ele está ficando num nível muito alto. Para você adquirir o emprego, você precisa de uma qualificação muito alta. E quem tem pouca qualificação fica só na sombra, né? Vai ficando na reserva, porque cada dia que passa as pessoas lutam por melhoria, as empresas lutam por melhoria, por velocidade no trabalho, por maior produção, maior produtividade. Com o advento da internet, da informática, isso ficou muito mais escasso a mão de obra da pessoa, né? Pessoas mesmo trabalhando manualmente praticamente não existe, né? Então as pessoas vão sendo postas de lado, tá sendo robôs aí que tá mandando mensagem para você, né, de telefone, perguntando seu nome, não sei o que e tal, praticamente fazendo o trabalho que você faria, né, que uma pessoa faria, né? E com a condição de que é um robô, ele não vai pedir férias, não vai adoecer, não vai, sei lá, engravidar, uma série de situações que tem no ser humano e quem pensa em produção, produtividade, opta por uma máquina, porque a máquina se torna, em alguns aspectos, mais barato, mais volátil, mais simples, né? Ao invés de pagar um vigilante na minha casa, eu ponho uma câmera com alarme e, sei lá, eu pago um valor menor do que fosse sei lá, o salário do vigilante, levando em consideração que eu não vou ter responsabilidade de, sei lá, ele se sofrer um dano, a pessoa matar, lutar lá em casa, tentando entrar, ele dá um tiro numa pessoa. Eu tenho uma máquina que faz isso por mim, que fotografa, que marca, que faz isso. Então, só assim, só nesses exemplos você vê o mar de pessoas que ficam à margem do emprego, né? O tanto de pessoas. Então, somente os qualificados lá em cima, lá, é que têm acesso. Então, é por isso que a gente bate tanto sobre essa questão da qualificação profissional. Então, você abrir seu próprio negócio, né? Você abrir sua empresa, você partir para o emprego mesmo, você ser o dono do emprego, não ser o empregado, mas ser o dono do emprego. Isso é muito importante, tá? Antigamente era muito importante que você estudasse para ser empregado, né? Hoje em dia já se pensa, será que eu não devo montar um negócio, né? E para mim seria melhor? Então tem essas interrogações a respeito. Beleza? Pessoal, o tempo está se esgotando aqui. Eu vou encerrar à medida que der um minuto aqui e eu volto novamente, tá? Eu lanço o link no grupo novamente, beleza? Beleza. É porque o tempo está se esgotando aqui, eu estou observando, tem 1 minuto e 26 segundos aqui. Quando chegar no minuto, eu vou encerrar, vou esperar o vídeo gravar
para mim arquivar e volto no grupo e ponho um novo link para a gente dar continuidade à nossa conversa, tá bom? Beleza, beleza. Então tá. Então vamos só esperar aqui um pouquinho, né? Vou descendo aqui para mim vendo aqui mais alguma coisa, mas logo a gente vai encerrar aqui, tá? Valeu, a gente segue agora com o próximo vídeo.